O milionário em luto recebe uma visita inesperada de uma menina negra que transforma sua vida. Eduardo Vasconcelos sempre foi um homem de poder e prestígio. Com uma fortuna conquistada em um mercado implacável, costumava ser o centro das atenções em festas glamourosas. Mas tudo isso acabou há 6 anos, quando o incêndio devastou sua vida ao levar Letícia, sua única filha, de forma trágica. A dor o trancou em uma mansão ampla e escura, cujas paredes pareciam absorver a tristeza que emanava dele. Com o tempo, a felicidade se transformou em sombras. Ele passava os dias sentado em um velho sofá de couro, com fotos de Letícia ao seu redor, mergulhado nas memórias que o atormentavam. O cheiro de fumaça ainda pairava em suas lembranças, um constante lembrete do que perdeu. Em uma tarde nublada, enquanto olhava para a foto de Letícia em sua formatura, uma batida firme na porta interrompeu o silêncio com um som que parecia ecoar pelo vazio de sua vida. Estranhamente, a batida ressoou. "Eu sou Sofia", disse a menina, com uma voz doce e inocente que parecia cortar a tristeza que o envolvia. Eu sou sua filha, pai." As palavras dela balançaram o mundo de Eduardo. Separada dele? Como assim? Confusão e espanto tomaram conta dele enquanto tentava processar a revelação. Sofia explicou que suas vidas haviam se cruzado por um plano sinistro. Um projeto de pesquisa ilegal chamado Aurora que trocou crianças ao nascer, despedaçando famílias. Eduardo sentiu um nó na garganta. Sua esposa, Renata, logo chegou ao local após ouvir a comoção. O choque fez o ar mudar de temperatura. Como assim? Uma nova filha? O casal estava prestes a perder a razão em uma montanha russa emocional. Renata olhou para a menina, seu olhar se transformando de descrença para um aceno de reconhecimento. Algo em Sofia a tocou profundamente, como se tivesse encontrado um eco de sua própria filha perdida. Com a mente turva, Eduardo decidiu que precisava descobrir a verdade. Junto com Renata, iniciaram uma investigação sobre o passado de Sofia, mergulhando em uma teia de adoções ilegais que deixou um rastro de dor e destruição. Ao lado do detetive Marcos, eles desvendavam cada pista, cada testemunho. A gravidade da situação envolvia cada passo, e as revelações eram como facadas. Enquanto a angústia crescia, uma ideia nasceu no coração de Eduardo e Renata: criar um abrigo chamado Estrela Nova, onde crianças como Sofia pudessem se reencontrar com suas histórias e suas famílias. Um brilho de esperança iluminou a escuridão que os acompanhava, mas a busca por respostas apenas começava. Quais segredos ainda estavam enterrados em seu passado? Até onde Eduardo e Renata estariam dispostos? As feridas do passado seriam curadas, mas o caminho ainda estava repleto de incertezas. Uma nova jornada se iniciava, e as respostas estavam além do horizonte. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a angústia crescia dentro de Eduardo e Renata, um vento frio invadiu a sala, fazendo as cortinas balançarem de forma inquietante.
A tensão no ar estava eletricamente carregada. Eles olhavam, mas a esperança era frágil, como o cristal prestes a se quebrar. De repente, o telefone tocou. Um som estridente que fez os três pularem. Eduardo pegou o aparelho, a mão tremendo. Ele atendeu sem saber o que esperar. Do outro lado da linha, uma voz grave e familiar fez seu sangue congelar. Eduardo, sou eu, a Renata. Precisamos conversar. Ela estava com o marido, André, um amigo de longa data de Eduardo, mas que nos últimos anos tinha se afastado. O coração dele disparou. O que poderia ser tão urgente? Renata não parecia estar bem, e isso o deixou em estado de alerta. Estou em casa. O que aconteceu? Sua voz saiu baixa e rouca, um murmúrio entre sombras. É sobre você e Letícia? E a Sofia? Disse Renata, hesitante. Parece que ela estava tentando juntar as palavras, mas ele podia sentir o pânico crescendo. Você precisa vir aqui, agora! Ele olhou para Renata e um pressentimento sombrio tomou conta dele. Com um gesto, ele indicou que precisava sair. Não havia como ignorar o chamado. Assim que desligou, lançou um olhar curioso a Sofia. Ela parecia mais pálida do que antes, como se soubesse que algo mais estava por vir. Eduardo e Renata saíram da mansão e logo estavam no carro em direção à casa de André. O silêncio era opressor e cada sinal de trânsito parecia arrastar a viagem. Quando entraram na sala de estar do amigo, os olhares de André e Renata eram pesados. Algo estava errado. Não havia boas notícias. O que aconteceu? Eduardo perguntou, a voz um pouco mais alta do que pretendia. André respirou fundo. Nós descobrimos algo sobre o projeto Aurora. Algo que você nunca soube. Sobre o que está falando? Eduardo franziu a testa, a confusão se acumulando. Eu não consigo explicar tudo agora, disse Renata, com os olhos marejados. Mas a verdade é que Letícia não morreu no incêndio. Um silêncio mortal se seguiu. Eduardo sentiu como se alguém o tivesse socado no estômago. A sensação de estar tonto e perdido tomou conta novamente. Isso não é possível! Ele gritou, sua voz ecoando na sala. As memórias do luto, da dor, da perda, tudo estava prestes a desmoronar. Como assim? Eu estive na cena. Eu vi o corpo. André balançou a cabeça, o olhar profundo. O que você viu não é o que parece. Você precisa ouvir tudo. Quando fomos investigar, descobrimos que Letícia foi levada e que a pessoa que provocou o incêndio tem a ver com o projeto. O mundo de Eduardo começou a girar como um redemoinho. Ele estava prestes a perder mais uma vez tudo o que acreditava saber. E quem era Sofia, então? No instante seguinte, tanto Sofia quanto Renata receberam uma mensagem no celular ao mesmo tempo. O mesmo número desconhecido, o texto era simples, mas poderoso. Está na hora de saber a verdade sobre você e Letícia. Venham sozinhos. A sala ficou em silêncio, todos trocando olhares nervosos. A ideia de descer mais fundo nas sombras da história maligna os deixava inquietos. O que essas palavras significavam? Qual era a verdade que pairava como uma nuvem escura, prestes a despejar todo o seu peso em cima deles? Eduardo se sentiu perdido enquanto a vida que conhecia desmoronava. Ele segurou a mão de Renata e juntos sentiram a gravidade da decisão que teriam que tomar. O que fazer a seguir? Parte dele queria correr, fugir daquela realidade brutal, mas ao mesmo tempo era irresistível o impulso de buscar as respostas. Por Letícia, por Sofia, por si mesmos. A única certeza que tinha era que a jornada havia apenas começado
e tudo estava prestes a mudar novamente. O silêncio na sala era denso, quase palpável. Eduardo olhava para Renata. A tensão estava no ar e tudo parecia girar ao seu redor, como se o tempo tivesse parado. O celular na mesa vibrou novamente, quebrando o momento de paralisia. Sofia, com os olhos arregalados, estendeu a mão, mas Eduardo agarrou o aparelho primeiro. O mesmo número desconhecido piscava na tela. Mais um texto? Eduardo murmurou. Suas mãos tremiam. A expectativa subia como pressão dentro dele. Renata e André se inclinaram para ler com ele, cada olhar carregado de dúvidas e temores. Com um toque hesitante, ele abriu a mensagem. Uma nova frase simples, mas penetrante. Se vocês querem a verdade, venham ao armazém na Rua das Flores. À meia-noite. Um armazém? Renata repetiu quase um sussurro. A ideia de se encontrar em um lugar desconhecido parecia aterrorizante. O que isso significa? Pode ser uma armadilha. André começou, mas Eduardo interrompeu. Ou pode ser a única chance de descobrir o que aconteceu de verdade, disse ele, a determinação crescendo dentro dele. Mas, por outro lado, um medo profundo o invadia. Sofia, mais agitada, olhou fixamente para eles. Por que o armazém? O que ele tem a ver com tudo isso? Eduardo respirou fundo. Ele sabia que não tinha como evitar a verdade, mas ao mesmo tempo se sentia como se estivesse prestes a dar um salto no escuro. Vamos até lá, decidiu Eduardo, e logo todos concordaram em um murmurinho nervoso. Enquanto se levantavam, o ambiente parecia vibrar, uma eletricidade cuidando de todo o espaço. A tensão os acompanhou enquanto saíam da casa. A rua estava deserta, e a única luz era o farol do carro cortando a escuridão. A cada quarteirão que passavam, a inquietação crescia. O céu estrelado contrastava com o peso nos peitos deles. O local era gélido à medida que se aproximavam do armazém. Construiu-se um silêncio opressor até que, ante a entrada, Eduardo parou. Esperem, ele disse, o coração batendo forte, a mente uma tempestade de preocupações. E se isso for um golpe? E se eles estiverem esperando por nós? Você está com medo de descobrir a verdade? A voz de Renata soou firme, mas Eduardo podia sentir seu próprio medo ecoando em suas palavras. Eu só quero proteger Sofia, ele respondeu, olhando nos olhos da menina. Ela era a nova chance, um novo começo. Mas e se isso acabasse mal? Naquele momento, um barulho alto explodiu do lado de fora do armazém. Um grupo de pessoas apareceu, cercando o lugar, suas silhuetas ameaçadoras se destacando na noite. Era um movimento rápido, e em um segundo estavam todos embaixo de luzes ofuscantes. O que está acontecendo? Eduardo gritou, seu coração batendo como um tambor. Mas a voz que veio da multidão o fez congelar. Eduardo! Renata! Era a voz de Luísa, uma amiga deles do passado. A mulher estava pálida e ofegante, e a expressão de desespero fez o sangue dele gelar. Você precisa parar, não vá mais longe. Luísa, o que você está fazendo aqui? A confusão tomava conta dele. Mas o rosto dela parecia um espelho da dor e da preocupação. Não, eu não posso explicar agora. Eles estão atrás de você. A verdade, ela é muito mais obscura do que você imagina. Não é só sobre a Letícia. A Sofia também está em perigo. O choque nas palavras dela rasgou o ar. Eduardo se virou para Renata. E os olhares que trocaram disseram mais que palavras. E ali, naquele instante, eles perceberam que toda a construção da nova vida que tentavam erguer estava ameaçada. Luísa hesitou.
Só confiem em mim, para onde quer que vocês vão. Não levem a Sofia. O mundo ao redor parecia girar, e o desejo de escapar se misturava com a necessidade de saber. A preocupação estava estampada em seus rostos, mas uma nova verdade surgia das sombras, e era aterradora. Corra! Eduardo gritou, mas uma parte dele sabia que tudo havia mudado. Eles estavam em um caminho que não podiam mais voltar. Uma nova pergunta pairava no ar. Quem eram os verdadeiros mocinhos e vilões nessa história? O silêncio na sala era denso, quase palpável. Eduardo olhava para Renata, e a tensão parecia tão forte que quase se podia cortar com uma faca. Luísa estava diante deles, o desespero em seu olhar, e o ar ao redor parecia quente, exado de expectativas e temores. Você precisa parar. Não vá mais longe. A voz de Luísa era quase um grito, e a expressão no seu rosto dizia que algo muito sério estava em jogo. Antes que Eduardo pudesse responder, um barulho alto ecoou ao fundo, como o som de vidro se quebrando, seguido por gritos. O coração de Eduardo disparou. Ele olhou para a entrada do armazém, e os rostos em branco ao seu redor mostravam que também estavam apreensivos. Haviam dormido com um pesadelo e agora o estavam vivendo na real. Luísa! O que está acontecendo? Ele tomou um passo em direção à amiga, mas ela recuou, como se temesse ser arrastada para a tempestade que se formava. É complexo, Eduardo. Eu não posso. Você precisa entender que há muito em jogo. Siga o que disserem, a qualquer custo. Seu olhar se estreitou, como se estivesse olhando por trás de uma cortina de fumaça. Mais gritos e um barulho de passos rápidos se aproximando. Era uma voz familiar que ecoou na escuridão. Eduardo! Renata! Alguém berrou. Era André, seguido por outros homens. Suas feições estavam tensas e apressadas. Nos afastem! Saiam agora! O caos começou. Eduardo e os outros trocaram olhares de pavor, sem saber o que fazer. Fora do armazém, uma multidão se aglomerava, iluminada por holofotes que pareciam mais de uma prisão do que de um abrigo. O medo corria como uma corrente elétrica entre eles. Confiem em mim! Sigam-me! André gritou novamente. Ele puxou Luísa para o lado e uma fração de segundo depois, Eduardo teve a sensação de que algo grandioso estava prestes a desmoronar. De repente, uma explosão de luz branca inundou o armazém. Em um segundo, o chão sob seus pés começou a tremer. Todos gritaram, o pânico crescendo como um mar revolto. No meio do caos, Eduardo sentiu algo na sua mão. Era o celular que ainda segurava. Ele olhou para a tela. Uma mensagem relâmpago. Você está sendo observado. É hora de revelar a verdade. A assinatura era de um número desconhecido, mas uma onda de reconhecimento percorreu seu corpo. Luísa! Eduardo gritou. Onde você estava? O que você sabe sobre isso? Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Eduardo, a verdade que você procura vai mudar tudo. Você pode não conseguir lidar com ela. Letícia, sua voz falhou, como se tivesse engolido uma faca. Mas antes que acabasse a frase, um grupo de homens armados irrompeu pelo armazém, cercando-os. A adrenalina pulou nas veias de Eduardo e uma reviravolta chocante disparou como um relâmpago. Um dos homens encarou Eduardo e apontou. Isso termina agora, Eduardo. Você não pode escapar da verdade. Ele se avançou e, em um movimento rápido, puxou uma máscara do bolso e a colocou, revelando algo que ninguém poderia esperar. Era um rosto conhecido, mas distorcido pela raiva. Ricardo? Eduardo quase não ousou acreditar. Você está vivo? A verdade não é simplesmente sobre Letícia, Ricardo gritou, seu olhar fixo em Sofia. Está na hora de descobrir o que realmente aconteceu naquele incêndio.
E mais, quem você realmente é, Sofia? Eduardo se virou para a menina, e um nó se formou em sua garganta. Uma nova onda de confusão o banhou. O que ele queria proteger agora estava em perigo. O olhar dela estava preso entre a sombra do passado e a luz do futuro, mas algo estava prestes a explodir. O que Ricardo sabia? As palavras dele ecoaram na mente de Eduardo, e a sala encheu-se de murmúrios inquietos. O que ele estava prestes a descobrir mudaria tudo. E a pergunta pairava no ar. Quem eram de fato os inocentes e os culpados nesse teatro de sombras? Que o olhar de todos fixo em Sofia, a tensão rompeu o limite do suportável. Eduardo sentiu que só restava um caminho a seguir. Mergulhar no desconhecido e enfrentar a realidade. O silêncio na sala era denso, quase palpável. Eduardo olhava para Renata. E a tensão parecia forte como um cabo de aço. Luísa estava diante deles, o desespero em seu olhar. O ar estivesse quente, pesado de expectativas e medos. E, de repente, a fera que se escondia nas sombras se revelou. "Eduardo! Renata!" gritou Luísa, como se pudesse acordá-los de um pesadelo. "Você precisa parar! Não vá mais longe!" Antes que Eduardo pudesse responder, um barulho alto explodiu ao fundo. O som de vidro quebrando e gritos. O coração de Eduardo disparou. Ele olhou para a entrada do armazém. Cada movimento pareceu arrastado. A expectativa era um peso em seu peito. "Luísa, o que aconteceu?" Ele deu um passo em direção à amiga, mas ela recuou. Estava pálida, prestes a se desfazer em lágrimas. É muito sério, Eduardo. O que você não sabe é... Antes que ela pudesse terminar, homens armados invadiram o armazém. A adrenalina correu como um rio em fúria. Eduardo e os outros trocaram olhares de pavor, a confusão crescendo. Havia uma multidão do lado de fora, cercando o lugar, iluminada por holofotes que pareciam mais de uma prisão do que de um abrigo. "Nos afastem! Saiam agora!" gritou André, puxando Luísa para o lado. Ele estava ansioso, alertando a todos. A tensão era palpável. Mas Eduardo estava paralisado. E então, no meio do caos, a verdade surgiu como um relâmpago. Eduardo percebeu um homem conhecido, um antigo colega de trabalho, Ricardo, que estava à frente do grupo armado. "Eduardo! Você não sabe o que está prestes a descobrir!" ele gritou, seu rosto distorcido por uma mistura de raiva e desespero. "Ricardo, você está vivo?" A incredulidade cortou a confusão em pedaços. Mas antes que Eduardo pudesse recuperar o fôlego, Ricardo já estava em movimento, apontando para Sofia. "Esta menina é mais importante do que você imagina, e a verdade começará a desmoronar para você agora." Eduardo sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. A revelação parecia se arrastar, como uma corrente pesada. "O que você sabe?" Ele se voltou para Sofia, que estava mais pálida do que nunca, suas mãos tremendo entre o medo e uma estranha curiosidade. "Letícia não morreu no incêndio!" E mais, a verdade é que há um motivo por trás desse projeto. Toda a sua vida foi manipulada. Ricardo gritou. Cada palavra era como um disparo. O que ele dizia não fazia sentido. As memórias do luto, da dor, tudo estava prestes a se desmoronar novamente. A sala estava em chamas, como se o próprio passado tivesse queimado. "Você não pode lidar com isso." Luísa se aproximou, sua voz um sussurro apertado. "Você tem que entender. O projeto Aurora não foi apenas para trocar crianças. Era algo muito mais maligno. Você e Renata, vocês foram os alvos, desde o começo." Eduardo estava atordoado. "Os alvos? Como assim?" Ele estava confuso. O chão parecia desaparecer sob seus pés. Renata, ao seu lado, estava em choque, suas mãos tremendo. "Sim! Vocês foram escolhidos, Eduardo. E Sofia?
Ela é parte disso. A única que pode abrir a verdade. As chaves para todo o resto. Isso significa que podem estar atrás dela. Ricardo disse, sua voz cheia de angústia e urgência. Se não agirmos agora, todos nós perderemos. Eduardo sentiu o mundo desabar. Tudo o que acreditava, cada pedaço da sua vida que tentou construir, estava se despedaçando. Ele segurou a mão de Renata e, em um momento de intensa conexão, entendeu que estavam no mesmo barco. Mas o que mais poderia acontecer? Então, em um ato desesperado de sobrevivência, Eduardo gritou: Sofia, vem aqui! Mas, antes que ele pudesse fazer mais, um novo estrondo ecoou atrás deles e a porta do armazém se arrebentou com uma força avassaladora. Uma onda de luz preenchia o espaço, revelando uma figura familiar. Era o detetive Marcos, mas com uma expressão que fixou todos em um silêncio absoluto. Eu tenho algo que vocês realmente precisam saber, ele disse. Não tão facilmente, mas havia um peso em suas palavras que deixou todos alarmados. Sofia, ela não é quem você pensa que é. E nesse momento, Eduardo sentiu seu coração parar. O que mais estavam escondendo? A verdade ainda estava longe de ser contada. E a escuridão os aguardava. O silêncio na sala era denso, quase palpável. Eduardo olhava para Renata e a tensão parecia forte como um cabo de aço. Luísa estava diante deles, o desespero em seu olhar. O ar parecia quente, pesado de expectativas e medos. E de repente, a fera que se escondia na sombra se revelou. Eduardo! Renata! Gritou Luísa, como se pudesse acordá-los de um pesadelo. Você precisa parar! Não vá mais longe! Antes que Eduardo pudesse responder, um barulho alto explodiu ao fundo. O som de vidro quebrando e gritos. O coração de Eduardo disparou. Ele olhou para a entrada do armazém. Cada movimento parecia arrastado. A expectativa era um peso em seu peito. Luísa, o que aconteceu? Ele deu um passo em direção à amiga, mas ela recuou, pálida, a sua expressão revelando o terror. É muito sério, Eduardo. O que você não sabe é... Antes que ela pudesse terminar, homens armados invadiram o armazém. A adrenalina correu como um rio em fúria. Eduardo e os outros trocaram olhares de pavor, a confusão crescendo. Havia uma multidão do lado de fora, cercando o lugar, iluminada por holofotes que pareciam mais de uma prisão do que de um abrigo. Nos afastem! Saiam agora! Gritou André, puxando Luísa para o lado. Ele estava ansioso, alertando a todos. Mas Eduardo, preso na confusão, se virou para a figura familiar que surgiu da escuridão. Ricardo, você tá vivo? A incredulidade cortou a confusão em pedaços. Mas antes que Eduardo pudesse recuperar o fôlego, Ricardo já estava em movimento, apontando diretamente para Sofia. Esta menina é mais importante do que você imagina, e a verdade começará a desmoronar para você agora. Eduardo sentiu uma onda de choque atravessar seu corpo. O que você sabe? Ele se voltou para Sofia, que estava mais pálida do que nunca, as mãos tremendo entre o medo e uma estranha curiosidade. Letícia não morreu no incêndio, e mais, a verdade é que há algo por trás desse projeto. Toda a sua vida foi manipulada. Ricardo gritou, cada palavra como um disparo. O que ele dizia não fazia sentido. As memórias do luto, da dor, tudo estava prestes a se despedaçar novamente. Você não pode lidar com isso. Luísa se aproximou, a voz um sussurro apertado. Você tem que entender, o projeto Aurora não foi apenas para trocar crianças. Era algo muito mais maligno. Você e Renata, vocês foram os alvos desde o começo. Eduardo estava atordoado. Os alvos?
Como assim? A confusão o invadia, enquanto o coração de Renata apertava ao seu lado. Você não pode estar falando sério. Isso não é possível. E o mundo parecia escorregar sob seus pés. O ar estava pesado de tensão. Ao longe, uma porta se arrebentou, revelando um grupo de figuras emergindo na escuridão. A figura à frente era uma mulher, e antes de Eduardo processar, o rosto dela entrou em foco. Era ninguém menos que Renata, a irmã de Letícia. Você precisa entender tudo, Eduardo. A vida que viveu não é real. Ela gritou, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e dor. A sala explodiu em um murmúrio confuso. O coração de Eduardo se despedaçou. Por que você não me disse isso antes? Por que você se escondeu? Porque era seguro. Renata respirou, lutando contra as lágrimas. Nós estávamos sendo perseguidos e eu tive que me afastar. Você nunca podia saber a verdade completa, nem mesmo sobre a nossa filha. As palavras dela cortaram o ar como uma faca e a sala parou. O choque se espalhou entre todos. Uma nova camada de dor se instalou. A verdadeira conexão entre Sofia e Letícia não era apenas uma questão de identidade. Era uma rede de tragédias interligadas. Sofia, com os olhos arregalados, olhou para Renata. Então eu sou a filha de vocês? Eu sou a verdadeira Letícia? Eduardo queria gritar, queria entender. Todo o basilar de sua realidade estava desmoronando. Renata começou a chorar, jogando a cabeça para trás em desespero. Era para você estar segura! A verdade é mais obscura do que imaginamos. Eles estão atrás de nós, esperando o momento certo. Então, no meio de toda a confusão, um disparo ecoou. A bala atravessou a sala com um som ensurdecedor, quebrando tudo. Todos se viraram de uma vez. O grito de Sofia rompeu a tensão. Pelo amor de Deus, vamos sair! Mas a porta estava bloqueada. A fuga tornava-se impossível. Um frio gelado invadiu a sala, quando Eduardo se viu diante da realidade devastadora. Não havia como escapar e a verdade que se desenrolava era mais sombria do que ele jamais poderia imaginar. E quem era realmente Letícia? A história que acreditavam conhecer havia se transformado em um abismo de incertezas, com segredos esperando para serem revelados. Naquele instante, Eduardo percebeu que as sombras do passado não o deixariam ir tão facilmente. A luta pela verdade estava apenas começando, e a tensão pairava no ar como um rugido. O silêncio na sala agora era opressor. Eduardo sentiu seu coração acelerar. A cada segundo que passava parecia pesadíssimo. A confirmação de que Sofia poderia ser a verdadeira filha deles, a conexão com Letícia, o deixava em um estado de completa confusão. Mas a verdadeira bomba ainda estava por vir. Enquanto todos tentavam processar o que acabaram de ouvir, um novo barulho ecoou na própria essência de tudo. Um som ensurdecedor de vidro quebrando. As janelas do armazém estouraram de uma vez, e os gritos pareciam ser amplificados pelo eco do vazio. Um grupo de homens encapuzados e armados invadiu o local, espalhando medo instantaneamente. O que está acontecendo? Ele gritou, a voz tensa e aguda. Mas antes que alguém pudesse responder, um homem alto e magro apontou uma arma para a multidão. Seus olhos frios refletem a calmaria que precede uma tempestade. Fiquem onde estão. Ninguém se mexe. A voz dele cortou o ar como uma faca. As mãos de Eduardo tremiam, a adrenalina correndo por suas veias, misturando o terror com a urgência de proteger Sofia. No meio da confusão,
Eduardo viu um brilho familiar. Era uma corrente que Sofia usava, algo que lembrava Letícia. Ele queria perguntar, queria entender por que a menina exibia aquela lembrança, mas não havia tempo. Ele sentiu que precisavam sair dali. Vamos, precisamos sair! Gritava Eduardo, segurando Sofia firme. Mas antes que pudessem se mover, um dos idiotas encapuzados arrancou a máscara, revelando o rosto de Ricardo, e a expressão que ele tinha era da mais pura ira. Eduardo, você não entende. O projeto Aurora foi muito mais longe do que você imagina. Nesse instante, Sofia deu um passo à frente, seus olhos encharcados de confusão. O que você sabe sobre mim? Ela perguntou, sua voz firme, mas trêmula. A coragem dela surpreendeu a todos. Você não sabe quem você realmente é, Ricardo gritou, e a sala pareceu ficar em um silêncio de morte. Você é apenas uma parte de um jogo muito maior. E enquanto todos estavam preocupados com o passado, o verdadeiro segredo desde o início foi escondido na sua identidade. As palavras vieram como um tsunami, inundando a mente de Eduardo e todos ao seu redor. O que isso significava? Não só o incêndio, a troca de crianças, mas a própria identidade de Sofia estava em jogo. A sala estava tão carregada de tensão que parecia que poderiam ouvir seus próprios corações batendo. Foi então que uma mulher, que ninguém havia notado antes, entrou na cena, calma, mesmo em meio ao tumulto. Basta! Ela falou com autoridade, e os homens se calaram, mas os olhares eram de desprezo. Eduardo, não sabemos onde você se meteu, mas a verdade sobre Sofia precisa ser revelada, e não está alienada a este grupo. Todos se viraram para ela. Seu rosto era familiar, mas Eduardo não conseguia colocar em foco. Quem é você? Renata perguntou, a voz baixa e aterrorizada. O olhar de reconhecimento parecia dançar entre eles. Chame-me de Jade, ela falou, e impactou cada palavra como se fossem balas a caminho do alvo. Sou uma das principais envolvidas no projeto Aurora, e é hora de você saber a verdade sobre a sua filha e a verdade sobre Letícia. Eduardo ficou sem palavras. A sensação era de que tudo estava desmoronando mais uma vez, e a cada palavra que Jade proferia, o chão abaixo dele parecia se tornar mais instável. Ela não tá aqui, Jade disse, olhando para Sofia com uma seriedade que fez a menina recuar um passo. Sofia, você é na verdade parte de um grupo selecionado, a fusão de duas vidas em uma só. A criança que você pensa ser a sua única identidade não é real. As palavras dela penetraram fundo, como uma faca afiada cortando a carne. Eduardo sentiu a realidade ao seu redor se despedaçar. Sua mente girou, e enquanto a sala estava em choque, a única coisa que ele pôde fazer foi olhar para Sofia, a preocupação visível em seu rosto. Então, o que você está dizendo é que ela não é minha filha? Eduardo quase não pôde completar. O ar faltou em seus pulmões. Correto, Jade respondeu, sua expressão sem emoção. Sofia e Letícia, elas são a mesma, em dois corpos. E o que estamos fazendo com vocês agora é só o começo. Precisamos que você saia da sombra desse projeto, ou perderemos ambos, por um erro que nem sequer entendemos. A tensão explodiu. A revelação se alastrou pela sala como fogo. Os olhos de todos estavam fixos em Sofia, e Eduardo se sentiu perdido em um mar de confusão e medo. E enquanto a realidade foi se desmanchando, uma pergunta ardente surgiu em sua mente. De quem é a verdadeira Letícia, então? Um misto de angústia e desespero tomou conta dele. As respostas estavam à vista, mas cada revelação parecia gerar ainda mais questões.
O que significava tudo isso, afinal? A batalha pela verdade apenas começava. Enquanto eles estavam prestes a descobrir que a linha entre amor e dor é frequentemente tênue. O silêncio na sala era opressor. Eduardo sentiu seu coração acelerar. A cada segundo que passava, parecia pesadíssimo. A confirmação de que Sofia poderia ser a verdadeira filha deles, a conexão com Letícia, o deixava em um estado de completa confusão. Mas a verdadeira bomba ainda estava por vir. Enquanto todos tentavam processar o que acabaram de ouvir, um novo barulho ecoou, um som estrondoso. As portas do armazém foram arrombadas com tanta força que as dobradiças rangiam. Todos giraram para a entrada, paralisados pelo pânico. Um grupo de homens armados, vestidos com fardas negras, avançou em direção a eles, suas expressões determinadas. No chão! Não se movam! Um homem com uma máscara cobrindo a metade do rosto gritou, e as vozes roucas pareciam chegar como ventos cortantes. Os corações aceleraram. Eduardo puxou Sofia para trás e o medo congelou o ar. Então, em meio ao caos, Jade fez um movimento. Com um gesto rápido, ela puxou algo do bolso, um dispositivo que parecia uma pequena bomba. Parem agora, ou a verdade se tornará sua pior inimiga. Sua voz parecia um grito contra a tempestade. No entanto, sua presença acendeu esperança no coração deles. Eduardo, em um impulso, berrou: "Qual é a verdade?" Com um olhar afiado, Jade respondeu: "A verdade sobre vocês e sobre Letícia. Ela não está morta. E Sofia não é só uma troca. Ela tem um legado que pode mudar tudo. Vocês nunca estavam a salvo." As palavras de Jade reverberaram como tiros em um campo silencioso. A revelação era como um relâmpago no céu escuro. Eduardo olhou para Renata buscando refúgio, mas a expressão dela era de temor e dúvida. O que isso significava? Como se a situação não pudesse piorar. Um tiro disparou. O som cortou o ar e Eduardo virou-se instantaneamente, o sangue gelado nas veias. Um dos homens encapuzados havia atirado contra Jade, que caiu no chão, o rosto pálido, os olhos assustados, fixos em Eduardo, nos últimos segundos de vida. "Adolescentes, cuidado! Eliminar qualquer um que saiba!" O líder gritou, enquanto eles avançavam. A cena era um pesadelo. O ar se tornou espesso, misturado com gritos e a perfume da morte. Sofia começou a chorar, segurando firme a mão de Eduardo. "Não, vamos sair!" Renata gritou, puxando Eduardo e Sofia. Mas o pânico havia se espalhado e a sala se tornara um campo de batalha. Os homens avançavam como uma onda e a incerteza os envolvia. Eduardo olhou ao redor, tentando encontrar uma saída. O que fazer agora? Só havia uma opção: fugir. Ele empurrou Sofia em direção à porta, o impulso feroz de proteger a única coisa que lhe restava. "Não! O que você está fazendo? Eles ainda estão em todas as saídas!" gritou Renata, mas sua voz foi abafada pelos gritos de pânico de Luísa e André. Cada segundo parecia uma eternidade. De repente, uma explosão de luz cortou o ar, e o teto começou a desabar. Uma viga pesada se despencou, interrompendo o ataque. Valia a pena esperar o que estava por vir? Era um risco. A adrenalina fazia os sentidos de Eduardo aguçar, e ele tomou uma decisão. "Vamos!" ele berrou, puxando Sofia e Renata. Eles correram para o lado oposto do armazém, onde um pedaço da parede havia cedido. No entanto, enquanto fugiam, o clima mudou drasticamente. Sentindo a tensão crescendo ao redor, Sofia virou-se para Eduardo oficialmente. "Pai, só um minuto!"
Sua voz era uma súplica, uma mistura entre determinação e desespero. Eu preciso saber. Eu sou a verdadeira Letícia? A pergunta cortou o coração de Eduardo. Mas antes que ele pudesse responder, o homem que parecia ser o líder do grupo gritou novamente. A verdade não importa mais. O tempo está se esgotando e precisamos lidar com eles antes que saibam toda a verdade. E nesse momento, o chão começou a tremer, enquanto algo macabro era revelado. A parede se dividiu e tudo tornou-se um abismo. Eduardo olhou em estado de choque, entendendo que eles haviam sido manipulados e não havia como voltar atrás. O que mais estavam escondendo? A sala caía ao seu redor, e a única certeza que ele tinha naquele momento era: nada era como parecia. Uma nova decisão se formava em sua mente. E enquanto tudo desmoronava, uma voz ecoou, uma possível salvação, mas que também deixava uma nova revelação na balança. Vocês vão ter que escolher entre salvar a vida de Letícia ou salvar a sua. A dúvida pairava no ar, e Eduardo se sentiu no centro de uma tempestade. A escolha era deles, e o destino de todos, incluindo a vida que acreditavam ter, dependia dela. O silêncio na sala era opressivo. Eduardo sentiu seu coração acelerar, pulsando com uma força quase insuportável. A revelação de que Sofia poderia ser a verdadeira filha deles, que estava conectada a Letícia. Mas a verdadeira bomba ainda estava por vir. Antes que pudesse pensar em alguma reação, um barulho estrondoso ecoou com força nas paredes do armazém. O som de portas sendo arrombadas reverberou com tal intensidade que todos se viraram para a entrada. Um grupo de homens encapuzados, armados e com instintos predatórios invadiu o espaço. Eduardo sentiu um frio na barriga. Fiquem onde estão! Ninguém se move! A voz do líder rasgou o silêncio e o pânico se espalhou. Os corações aceleraram. Eduardo puxou Sofia para trás, como um instinto de proteção, enquanto Renata cobria a face com as mãos, os lábios murmurando em desespero. Mas o caos não parou por aí. Jade, que estava até então em destaque, rapidamente ergueu um dispositivo em forma de bomba que iluminou seu rosto com uma luz inquietante. Parem agora! Ou vou fazer isso explodir! Seu tom era sério, mas a ameaça parecia ecoar com uma fragilidade que desafiava a atenção de todos. Estrondos e gritos cercaram a sala, mas antes que Eduardo pudesse pensar em como escapar, ele avistou um rosto do passado. Ricardo, com seu olhar pálido e expressão fria como gelo. Você está em perigo, Eduardo, e a criança com você. Ela não é o que você pensa. A revelação esfaqueou o ar como um raio. O que Ricardo queria dizer? O pânico de Sofia aumentou, e Eduardo sentiu que precisava agir. Qual é a verdade? Diga agora! Sua voz ecoou, tão urgente quanto a situação. Sofia, escute! Ricardo gritou, seu olhar fixo na menina. Você não é apenas a filha de Eduardo e Renata. Você é parte de um projeto muito mais maligno do que pode imaginar. Letícia, ela! E então tudo se desfez em um único momento. Uma explosão irrompeu, deslocando ar quente e fragmentos dos objetos do armazém. A sala se iluminou com uma luz intensa. E pela primeira vez, cada rosto se contorceu em um terror claro. Não! Eduardo berrou, enquanto a fumaça envolvia o espaço, tornando tudo caótico. Renata! Ele estendeu a mão em busca dela, mas a visão se tornava embaçada. No meio da confusão, Sofia, de repente, desabou no chão. Não! Sofia! Ele gritou, avançando em direção à filha.
Mas antes que pudesse alcançá-la, uma figura surgiu da fumaça. Era Luísa, com os olhos arregalados, segurando a mão de Sofia, que estava inerte. Ela precisa de ajuda, Eduardo, Luísa exclamou, os lábios trêmulos. O desespero na voz dela cortou ainda mais o peito de Eduardo. Ele se abaixou para verificar Sofia, mas o pulso dela era fraco, quase inexistente. Uma sirene ao longe soou, aumentando a sensação de urgência. Nesse momento, Jade, que tinha estado na linha de frente com a bomba, piscou para Ricardo. Você não fez isso. A expressão dela transparecia raiva, mas também algo mais profundo, uma conexão que Eduardo não conseguia entender. O olhar de Jade foi suficiente para estilhaçar tudo o que já se pensou. O projeto Aurora não deveria incluir essa criança. Você sabia que ela era o alvo desde o começo. Sua voz carregava um calor, quase rancoroso em direção a Ricardo. O coração de Eduardo afundou. Em um lapso, tudo começou a se conectar. Os segredos, as mentiras e agora a traição. Como se todos ao seu redor estivessem envolvidos em um jogo maior. Um tabuleiro que ele havia percebido tarde demais. Antes que a fúria ou a confusão pudesse estabelecer um novo comportamento, Renata gritou. Eduardo, agora, precisamos fugir. Você precisa escolher o que fazer. E a frase dela reverberou na mente dele, como um claro chamado à ação. Mas havia algo dentro dele que gritava para ficar e lutar contra a maré. Ele olhou para Sofia, depois para Luísa e finalmente para Renata. Como podia escolher? E de repente, uma série de ideias chocantes desfilaram diante dele. Quem está certo? Quem são os inimigos e quem são os aliados? A voz de Eduardo mal segurava as emoções. A caça deles não era mais um abrigo, era uma armadilha. E dessa vez ele compreendeu que a escolha não era apenas entre salvar a filha ou correr. A verdadeira batalha estava começando e ele estava prestes a descobrir que a linha entre o amor e a traição era muito mais tênue do que podia imaginar. Um novo mistério pairava sobre eles e a pergunta mais dolorosa ainda ressoava na mente. Até onde você iria para salvar quem ama? Enquanto o caos se desenrolava, Eduardo decidiu que precisava enfrentar a situação. Mas na tempestade do desconhecido, um novo pesadelo estava prestes a se manifestar. E ninguém estava a salvo. Enquanto o caos se desenrolava, Eduardo sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. A sala estava envolta em fumaça e gritos, e cada segundo parecia uma eternidade. Ele segurou Sofia mais firme, seu coração batia descompassado, uma mistura de medo e amor. Nós vamos sair daqui! Gritou, mas a pressão do momento quase o esmagava. Eduardo, a voz de Renata cortou a sala. Ele virou para ela, seu olhar cheio de desespero. Uma parte dele queria protegê-la, mas havia outra parte, a parte que queria descobrir a verdade. Precisamos decidir. Precisamos correr antes que seja tarde demais. Ao fundo, os homens armados avançavam, mas Jade interrompeu. Parem, ou todos vão se arrepender. Sua voz estava carregada de autoridade, e por um momento, eles hesitaram. A tensão estava no ar, cortante. Era um equilíbrio entre a vida e a morte. Eduardo olhou para Ricardo confuso. Você tem alguma ideia do que está acontecendo? Mas antes que ele pudesse responder, Jade deslizou para a frente. Eduardo, a verdade que você busca está escondida na identidade de Sofia. Se não agirmos agora, perderemos todos. O pânico era palpável. Ele sentiu um nó na garganta ao perceber que a vida deles já havia sido manipulada. E Letícia? O nome saiu como um sussurro. Ela ainda está viva? A sala ficou em silêncio, a palavra pairando no ar, como uma sombra. Jade respirou fundo. Sim, e se quiser garantir a segurança dela, precisaremos da ajuda de Sofia. Ela é a chave. Eduardo olhou para Sofia, que estava em um estado de choque. Sofia,
Você precisa confiar em mim. Vamos juntos. Ele agarrou sua mão, pronto para correr. Renata estava ao seu lado, e juntos sentiram a firmeza do amor que os unia, mesmo em meio ao horror. E então, tudo ocorreu muito rápido. Jade apontou para uma passagem nos fundos do armazém. Sigam por ali, é a única saída segura. Sem hesitar, Eduardo puxou Sofia e Renata em direção à passagem. Gritos e tiros soaram atrás deles, mas eles não pararam. A adrenalina os impulsionou. Enquanto corriam, sentia o peso do passado e das escolhas difíceis. Eles estavam deixando a dor para trás, mas as perguntas continuavam. Eduardo! O grito de Luiz ecoou ao fundo, mas eles já estavam se afastando, determinados a escapar. Chegaram a uma porta que se abriu para um beco escuro. O ar fresco batia em seus rostos, e Eduardo respirou aliviado, mas ainda não era hora de descansar. Para onde vamos agora? Renata perguntou, ofegante. Precisamos descobrir onde está a Letícia, respondeu Eduardo. Ela pode estar em perigo, mas primeiro precisamos de um lugar seguro. Ele olhou para Sofia. Você tem algum lugar para onde podemos ir? A menina hesitou, seu olhar perdido. Tem um abrigo perto da escola, ela murmurou, a voz trêmula. Mas não sei se é seguro. Qualquer lugar é melhor do que aqui, Renata declarou, e eles começaram a correr, seguindo as instruções de Sofia. À medida que se afastavam do armazém, a cidade começou a se acalmar, mas o clima de pânico ainda estava presente nas ruas. Finalmente, eles chegaram ao abrigo. Era um prédio pequeno, mas parecia acolhedor em meio a toda a tensão. Eduardo empurrou a porta e entraram, fechando-se em um pequeno oásis de segurança. Dentro, algumas crianças brincavam, despreocupadas. Era um contraste doloroso com o que tinham acabado de passar. Agora, juntos, precisavam encontrar a verdade sobre Letícia e sobre quem Sofia realmente era. O diálogo ainda pairava entre eles. O que significava ser pai de duas filhas? A esperança e o medo coexistiam agora em seus corações. Naquele momento, Eduardo decidiu que debater as verdades e encarar os demônios do passado seria a única forma de seguir em frente. Nós contamos a verdade a elas. Sofia precisa saber quem é. Ele olhou para Renata, que concordou. O peso dos segredos estava começando a levá-los a um novo caminho. Seriam capazes de enfrentar essa nova realidade? A jornada não terminara, mas estava apenas começando. E enquanto a luz se atenuava na sala, uma nova pergunta pairou no ar. O que vem a seguir? Como enfrentar os fantasmas que ainda o cercavam? E agora, se você gostou dessa história e quer mais emoções e reviravoltas como esta, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam conhecer essa experiência. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação faz toda a diferença. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.